É bullying aqui no programa também. É bullying. Sobre isso a gente vai falar com o psicólogo na semana que vem. Olha só. O que me chamou a atenção no Mindfulness, né? Foram, assim, o que mais me chamou a atenção é por ser uma ferramenta laica, que não é ligada, então, à religiosidade. Uma das sessões do programa de 8 semanas traz a questão da compaixão, que é, porque assim, né, o Mindfulness acaba focando mais em você, e aí a gente traz a questão da compaixão também. Tudo tem a carga genética. Mas a gente tem que pensar que a carga genética ela não é o que te define. Uma coisa não anula a outra, tá? Inclusive, o Mindfulness é para todo mundo? É para quase todo mundo, tá? Pessoas que têm condições clínicas um pouco mais avançadas na questão mental não têm indicação. A indicação é psiquiatra, psicoterapia. Sejam bem-vindos a mais um Mundo Real, conversa boa aqui, Vanusa, tô bem animado. Boa. Eu também, eu sempre tô animado para bater papo. Com gente boa, né? Gente legal, gente que a gente gosta. Isso é muito bom. A Maria Cecília Bisinelli, né? Eu nem conheço a Maria Cecília. A Maria Cecília Bisinelli é a Cissa e ela é personal trainer, ela tem um currículo muito legal, formada na UFPR, já foi atleta, ginasta, capoeirista, dançarina, ela surfa, já fez dança moderna, natação, musculação. Ela é personal trainer, mas eu até dizia há pouco aqui, fora das câmeras, que é uma das pessoas que eu conheço que mais se qualifica, estuda, se prepara, vai atrás de pesquisa, vai atrás de números, vai atrás de resultados. Porque o personal hoje, né, Cissa, ele se preocupa talvez mais com a imagem dele. A gente fala muito aqui no mundo real do que é real e do que é de mentirinha, né? Porque tem gente que aparece no Instagram dizendo o seguinte: quer ter um abdômen assim? Uma semana de treino, compra esse equipamento ou tome essas pílulas mágicas. E tem muita gente muito preocupada em mostrar essa questão do que mostrar o conhecimento realmente para chegar lá. Que é o necessário para se buscar isso. E você foi atrás de coisas novas, diferentes, pilates, a questão do mindfulness, que eu quero falar bastante com você, e principalmente, até foi um dos motivos que eu te chamei aqui, que eu conversei com a Vanusa para a gente chamar aqui, com o Vinícius, a questão dos treinos de mobilidade, né? Porque é algo que eu coloquei na minha vida com você, faço uma vez por semana, e é uma coisa nova, né? Esse lance do... É Inflow que chama ou Flow? Flow. A gente chama aulas em Flow, né? Mas eu já vou falar que não é tão novo assim. Não é tão novo. Na verdade, o que acontece é assim, né? Dentro da área do fitness, a gente vai mudando ao longo do tempo as nomenclaturas, né? Mas a mobilidade, ela já é trabalhada desde sempre, porque, na verdade, por exemplo, um pré-treino de musculação, onde você faz as solturas, já é um treino de mobilidade. Sim. Né? Então, a gente começa a dar, às vezes, nome aos bois, ou começa a diferenciar esses nomes. O que é um exercício de mobilidade? Por exemplo, exemplo, eu vou te falar o seguinte, o que me chamou a atenção? A Cissa sempre falava, você precisa treinar mobilidade, você está muito preso no quadril, tem limitações, e eu comecei a acompanhar. Você veja como é legal também esse lance do Instagram. Claro que vai demorar para eu chegar nesse nível dos caras que eu vi, mas uns caras fazendo uma sequência de movimentos, parecido com movimentos da yoga, movimentos de flexibilidade, de alongamento, de alongamento, que são, na verdade, movimentos para se treinar a mobilidade, mas uma sequência com música, assim, aquele troço me chamava a atenção, eu falava, que troço legal, eu quero fazer um lance assim. E como eu precisava de mobilidade, eu falei, eu quero fazer esse tal desse flow, né? O que é isso, Cissa? Eu acho que você pode explicar pra gente. Isso. Então, voltando um pouquinho, então, vamos falar um pouquinho o que é a mobilidade, né? A mobilidade, ela é ligada às articulações. Então, quando a gente fala em mobilidade, a gente pensa em articulação. Então, articulação é a amplitude de movimento, tá? Então, a gente tem a articulação do ombro, quadril, joelho. Cada articulação, ela consegue fazer alguns tipos de movimento. Então, flexão, extensão, circundução, que é movimento de rotação. Então, cada uma delas tem algumas especificidades. Então, a gente trabalha direto pensando na articulação, então nessa amplitude de movimento. Aí a gente junta com a questão da flexibilidade. O que é a flexibilidade? A flexibilidade a gente pensa a nível muscular, então é o estiramento do músculo. Então também tem treinos específicos para flexibilidade.
Uma coisa não anula a outra, porque no treino de mobilidade e no treino de flexibilidade, nós também temos a outra parte trabalhando. Então, a gente traz essa conexão da flexibilidade e da mobilidade para conseguir uma melhor estabilidade, tanto articular quanto muscular. Inclusive, Cissa, o músculo ele é responsável pela articulação funcionar bem, não é? Também, a gente, é isso que eu falo, é tudo muito integrado, né? A gente só faz, assim, a conceituação dessa forma, né? Então, mobilidade articular, flexibilidade muscular, tecidos moles, né? Mas, na verdade, quando a gente está trabalhando essa aula em flow, a gente desenvolve as duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. E faz mais em menos tempo, com mais resultados, é lógico. Exatamente. Você faz uma sequência de exercícios. Que nem você falou aqui, a gente sempre trabalhou a questão da mobilidade na musculação, em outras atividades, até modalidades esportivas. Mas quando você se dedica só à mobilidade, talvez você ganhe mais resultados, mais rápido. Agora, quando você tem uma limitação, né, o movimento, ele não acontece por inteiro. E aí, você além de ter o risco de lesões, você também não tem o desempenho que você, numa corrida, por exemplo, né, você gasta mais energia. Quando você gasta mais energia, você queima o teu combustível mais rápido. Sim. E você cansa mais rápido. Se você tem mais mobilidade, você gasta menos energia, ou seja, o teu desempenho melhora, mais ou menos isso, né? Isso mesmo. E além disso, a gente traz uma estabilidade para essas articulações. Então, por isso que a gente diminui o risco de lesão nas atividades. E mais do que isso, né, gente, não é só pensar nas práticas esportivas e exercícios físicos, a mobilidade no dia a dia. Então, a gente pensa em atividades diárias. Então, por exemplo, hoje eu tenho 2 alunos de personal que são 80 a mais, né, tem mais de 80 anos. O que são as dificuldades, né, até muito antes disso, né, a gente vê pessoas muito mais novas e que já começam com uma dificuldade em calçar o sapato, não consegue pegar algo que cai no chão, não consegue pegar algo em cima numa prateleira. O homem tem menos amplitude de movimento que a mulher? Depende, né? Na verdade, depende. No geral, sim, por conta das atividades desenvolvidas até no dia a dia e até como preferências de práticas de exercício físico e desportivas. Então, é mais natural que o homem tenha, assim, uma menor mobilidade, mas não é, assim, uma regra geral. Uma regra, né? A gente tem a falta de mobilidade muito ligada à questão do sedentarismo, né? Sim. Então, isso é um fato. Então, quer dizer que trabalhar a mobilidade, claro, te dá um desempenho melhor no caso dos esportes, mas também te dá uma qualidade de vida, mesmo que você não pratique um esporte como corrida, por exemplo, ou a gente falou já que quantas vezes em pessoal que faz maratona, ultramaratona, não sei o quê, nada, pedala e etc. Mas também para o seu dia a dia, quer dizer... Isso acho que é o mais importante. Que é o melhor, né? Que exatamente isso. Que é a nossa vida real mesmo, né? Nossa vida real é o todo dia. Então esse sedentarismo, o envelhecimento vai causando também, né, essa questão da rigidez, né, das articulações e da musculatura. Então tá aí a importância da gente manter essa movimentação ativa que a gente fala, né? Então, isso, a Vanusa falou do homem e mulher, mas vamos falar da criança. Outro dia, minha filha Cecília, que você conhece, ela foi mostrar um movimento de ginástica artística, ela pegou a perna dela, segurou aqui em cima, né, assim, dando risada, assim, né, conversando comigo, mostrando o movimento. À medida em que a gente sem vai ficando... aquecer, né? Sem aquecer, do nada. Ela colocou a cabeça, não machucou. Eu falei, minha filha, cuidado. Criança tem isso, né? Você vê o bebê fazendo, por exemplo, movimento. Mas por que... Essa rigidez, você falou aí que essa rigidez você vai conquistando ao longo da vida? Ela é associada, ao envelhecimento, né? Das estruturas mesmo. Então, por isso a importância... Líquido sinovial nas juntas também. Então, na verdade, assim, a mobilidade, o trabalho da mobilidade ajuda muito nisso, né? Na questão do líquido sinovial trabalhando nas suas articulações para manter essas articulações na melhor função possível, a gente fala, lubrificadas. Né? Lubrificadas. Então, tanto intraarticular quanto entre as articulações, porque tem alguns movimentos que a gente faz que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A flexão de tronco, onde a gente tem a coluna se mobilizando e a região sacroiliaca, que é a região baixa do quadril, ela está estabilizando, mas as articulações, elas deslizam, às vezes, umas sobre as outras. Então, é de extrema importância que a gente tenha essas articulações bem lubrificadas. A graxa esteja em dia. Exatamente. Exatamente. Isso só com exercício. Só com exercício.
só com exercício. Mas por isso que pessoas... o sedentarismo é a pior coisa que pode ser associada ali à questão da rigidez articular e muscular também. Tá? Agora, algumas pessoas têm questões genéticas mesmo, elas têm menos flexibilidade, elas são mais duras do que outras. Essas pessoas teriam que trabalhar mais a questão da mobilidade, da flexibilidade, exatamente, do exercício físico. Isso, a gente tem em tudo, né, pensando corporalmente e falando em questão muscular, questão de fibras, tipos de fibras, da questão articular, de composição corporal, tudo tem a carga genética. Mas a gente tem que pensar que a carga genética ela não é o que te define, né? Isso é importante. Então, a gente você consegue precisa isso, buscar, né? Então, buscar as ferramentas necessárias. Se eu sou uma pessoa com uma maior dificuldade nessa questão, eu vou buscar trabalhar mais isso, né? Igual você falou, né, João? Você sentiu uma necessidade ali, a gente viu que nos treinos, puxa, estava um pouco travado. Então, peraí, onde que a gente vai colocar o nosso esforço aqui para uma melhora, né? Porque o desempenho no esporte, ele depende de vários fatores, né? Então, é esse olhar até da pessoa, do profissional que está contigo ali para olhar isso e a gente conseguir fazer um caminho, um programa correto. Isso é muito legal, porque, pô, a gente está falando aqui, o nosso telespectador está pensando, mas será que eu tenho aquela dor que eu senti na semana passada? Antigo, o telespectador é coisa de gente antiga. Como é que é, então? É quem nos acompanha, porque pode ser pela internet, pelo Spotify. Mas ele está nos assistindo. É tele, não é televisão? É uma tele-internet, sei lá. Tela de celular. É uma tela. É uma tela, tá bom. Mas é o seguinte, é bullying aqui no programa também. É bullying. Sobre isso a gente vai falar com o psicólogo na semana que vem. Olha só. Mas até para ver como é que eu me protejo. Isso não gera nenhum trauma. E não atrapalha a continuidade da nossa entrevista. Então vamos lá. Como é que eu sei que eu tô mal? Assim, no meu caso, você olhou ali e falou, pô, cara, teu agachamento tá horrível, você conseguiria fazer muito mais. Tem algumas avaliações, dentro da avaliação física específica que você pode fazer com um profissional, igual você vai fazer a avaliação de composição corporal, tem profissionais que avaliam também essa questão da flexibilidade e da mobilidade articular. Tá? Mas no dia a dia, o profissional que te acompanha de olho, ele já vai entender a tua necessidade. E quem não tem um profissional? Tem algumas dicas do corpo ali para poder... Então, antigamente na minha época tinha um teste, acho que era goniômetros que chamava, alguma coisa assim. Goniômetro tem, uma caixa que você tinha que empurrar a caixa. É o banco de Wells, que você faz a flexibilidade, né? Então você vai empurrando como se fosse uma régua, né? E aí você faz a medição e aí ele te dá um parâmetro de flexibilidade, né? Então, a única coisa que tem alguns testes que eles ficam mais restritos, né? A uma região do corpo, por exemplo, né? Por isso que eu falo, é bacana uma pessoa que talvez olhe o geral, né? Porque a gente tem muitas articulações envolvidas, né? Até no trabalho da mobilidade, nesse trabalho da aula em flow, que a gente chama, a gente vai desmembrando ali, vai, né, não trabalhando uma coisa só. Então, dentro da necessidade, a gente vai vindo lá, tornozelo, o dedão do pé, alguém pensa, né, no dedão do pé, será que eu preciso de uma mobilidade para o tipo de atividade que eu exerço, para a minha prática de programa de exercício físico? Agora, o dedão do pé é importantíssimo para todo mundo, né, porque a gente é onde você põe todo o peso em algum momento da caminhada, não é? Esse é outra parte legal desse trabalho da mobilidade, é que você começa a prestar atenção em partes do seu corpo que você não dava a mínima importância, né? Então, como você falou, o pé, ele é muito importante para a questão do equilíbrio, para a questão da sustentação do nosso corpo, né? Onde está toda a nossa sustentação. E são coisas que a gente não pensa. E aí, quando a gente começa a desenvolver esse trabalho, você vai começando a prestar atenção em tudo, né? Como eu encaixo... por exemplo, desníveis que a gente tem a nível de quadril. Puxa, às vezes eu tenho uma dor lá no joelho que está totalmente atrelada a um desnível de quadril e não ao joelho em si. Então, por isso que eu falo, é importante, esse tipo de avaliação com o profissional é bacana por conta disso. E o pé, são poucos músculos no pé. E são difíceis os movimentos. A mobilidade do tornozelo, ela é complicada, ela não é igual do ombro, por exemplo. É um pouco mais limitada. Um pouco mais limitada, sim. Os músculos, mesmo os músculos da parte inferior da perna, da panturrilha, você não tem músculos que nem o quadríceps, né? Que são 4 músculos importantes. Sim.
como treinar movimentos o pé, grandes, como preparar meu pé para encarar grandes desafios de provas, de corrida, ou para o dia a dia mesmo da gente, que a gente sai caminhando por aí. Para caminhar nas calçadas curitibanas, por exemplo. Para pisar nas calçadas alguns trabalhos bem legais, onde a gente coloca alguns acessórios, né, como bolinhas, onde você consegue mudar, por exemplo, né, fazer uma amplitude diferente do seu arco plantar, os trabalhinhos com mini band nos dedos, né, de fazer um movimento de força ali, onde você tem um pouquinho de resistência. Então, você vai colocando alguns elementos diferentes. A própria questão da propriocepção, que a gente fala que é o trabalho de equilíbrio, né? Uhum. Então, quem já fez fisioterapia já viu, né? Aquelas pranchinhas de equilíbrio, onde a gente trabalha a propriocepção. Não é só para o tornozelo, né? A musculatura do pé está toda em trabalho ali também. Então, são esses detalhezinhos, né? Agora, Cissa, você também fez vários cursos aqui, você é instrutora de Mindfulness, né? Protocolo MBHP, MBA também tem gestão empresarial, mas eu queria falar um pouquinho desse lance do Mindfulness que está na moda, né? Está em tudo. Tá, e eu queria já aproveitar e perguntar, tem alguma coisa a ver com o Pilates? Começou depois do Pilates ou você já estava... A mobilidade ou o Mindfulness? Não, Mindfulness, porque o Pilates trabalha muito essa questão da tua concentração, da respiração, então eu queria saber assim, se uma coisa levou a outra ou nada a ver. E a gente está ouvindo Mindfulness em tudo. Outro dia eu fui na nutricionista e ela falou, Mindful eating. Vamos fazer aí um lance de mindfulness para você também comendo, ou seja, mastigue bastante, pense no que está fazendo no momento. É esse lance mesmo de viver o momento, de se concentrar naquilo que está fazendo. Porque o famoso aqui agora, né? Na correria do dia a dia, o cara entra no chuveiro, né? Eu já fiz isso tantas vezes. É o piloto automático que a gente chama. Um cara que sempre tocou a cabeça, melhorei muito. A Cissa acompanhou, ela sabe disso. Mas no passado, sempre a cabeça longe, preocupado, sempre pensando no próximo passo, né? Não conseguia manter uma conversa. Sim. Ou a conversa me trazia algo que me fazia pensar em outra coisa. Eu já deixei muitas vezes a água da minha pia ligada, nem sair de casa. Imagine, a Paola, que é ligada na tomada, minha mulher, o tempo inteiro, ela ficava louca comigo. Os opostos se atraem, né? E esse lance tá na nutricionista de vamos comer pensando no que está comendo. Tá na atividade física, porque sem consciência, né? A mobilidade na musculação, eu acho que os ganhos, os benefícios da atividade física, quando você está concentrado, quando existe consciência corporal, eles são muito maiores. Inclusive, uma vez eu vi uma pesquisa que dizia o seguinte, que pessoas, isso dentro da neurociência, né, que foram analisadas apenas pensando nos movimentos da academia, né, que fazendo exercício, elas tinham resultados no corpo, na musculatura, Sim, é isso mesmo, né? Apenas imaginando o que estava fazendo, não executando, só imaginando. Só que aí você, né, tem outros fatores também, outras atividades do dia a dia, o teu trabalho, mindfulness no trabalho, você se dedicar e estar pensando no teu trabalho. Concentração, né? Foco. É uma maneira de se concentrar, de ter foco e de também curtir mais aquele momento, independente de qual seja? Isso. Vou explicar um pouquinho o que é o Mindfulness. Então, assim, na minha trajetória, você comentou do Pilates, enfim, eu sempre fui praticante de meditação, desde a adolescência. Eu sempre gostei muito, porque eu gostava muito de praticar yoga, e sempre fui praticante de meditação. Então, eu já carrego um pouquinho, assim, dessa questão mais mental desde a adolescência. O Pilates, ele é sim uma atividade mais concentrada, onde a gente traz, né, alguns fundamentos ali, a própria respiração, né, já conectando com os movimentos. O que aconteceu, né? Eu sempre nas minhas práticas pessoais de meditação, eu sempre via a necessidade, tanto nas aulas coletivas que eu dava, quanto nos alunos de personal e principalmente no atendimento às empresas, né? Porque eu tenho a empresa de ginástica laboral que atende as empresas. Agora, com a pandemia, a gente viu assim um fluxo gigante de pedidos de trabalhos associados da ginástica laboral com alguma coisa ligado à mente, né? Por questões óbvias, né? Sim, todo mundo pirando, é. né? Síndromes de burnout aí a rodo, as pessoas... Depressão. Os afastamentos aumentando, então houve essa necessidade. Então, como eu sempre gostei, a minha intenção era
né, estudar um pouco mais, né, em 2018, mais ou menos, me deu aquela vontade de estudar um pouquinho mais isso. Eu fui me aprofundar e aí eu encontrei o Mindfulness, né, porque o Mindfulness hoje, todo mundo fala que tudo é Mindfulness, né, a meditação é Mindfulness e não é bem assim, né, então a gente tem alguns conceitos importantes, né, para diferenciar da meditação, por exemplo, a meditação transcendental, que é aquela mais tradicional, mais ligada à religiosidade, né. Então, o que me chamou a atenção no Mindfulness, né, foram, assim, o que mais me chamou a atenção é por ser uma ferramenta laica, que não é ligada, então, à religiosidade. Uhum. E por ter diversos estudos científicos cada vez mais, está sendo muito estudado, né, já vem aí de mais de 10 anos, mas agora mais ainda os estudos, assim, estão bem acelerados, porque realmente é algo que as pessoas estão vendo resultados, né? Nós ocidentais estamos descobrindo o poder da nossa capacidade de concentração. Isso. Né? Na verdade, o Mindfulness começou com o Joe Kabat-Zinn, que é um médico americano, Universidade de Massachusetts. Ele começou ele era do budismo, né? Ele meditava Zen budismo, enfim, já tinha essa trajetória, né? Isso. Então, ele dentro da Universidade de Massachusetts, ele abriu uma clínica onde ele começou a trabalhar com o Mindfulness, fazendo um programa, né? Então, embasado cientificamente, e lá ele trabalhou o programa de redução de estresse, né? Então, com pessoas dentro da clínica, e aí as coisas foram se moldando, pensa, de 79 para cá, então já é antigo, né? Que está em alta agora, mas é algo bem antigo. E aí mais alguns protocolos foram sendo desenvolvidos e eu, quando fui procurar um lugar para fazer o curso, o que a gente olha hoje, né? Você coloca lá Mindfulness curso, tem curso de final de semana, de um dia, de curso de tudo que é tipo, que mistura uma coisa com a outra, então eu fui buscar mais da fonte, né? Então tem a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que é onde tem hoje o centro aqui no Brasil, que é o Centro Mente Aberta, que é realmente aquela fonte assim mais confiável. Então eu fui buscar lá e fiz a minha formação toda lá. Então como que funciona? Você começa com um programa de 8 semanas de cunho totalmente vivencial para você. Então, esse programa de 8 semanas, você dá um start, você vai conhecer o Mindfulness, você vai aprender a como colocar essas ferramentas, porque o Mindfulness, ele não é só a meditação, tá? O Mindfulness, na verdade, ele é um estado da mente, tá? Então, quando a gente fala nesse estado da mente, a gente fala nesse estado da mente de forma consciente, onde a gente consegue trazer a atenção plena, né? Então, de forma consciente e com uma curiosidade, uma abertura e uma aceitação de qualquer experiência que a gente esteja passando. Porque nem todas as nossas experiências são boas no dia a dia. Pelo contrário, né? Mas e como que a gente reage a essas experiências, né? Normalmente a gente já tem um padrão, né? Muitos com muita reatividade, muito estresse, ansiedade, de forma até violenta verbalmente, talvez com outras pessoas. E aí, dentro do Mindfulness, você aprende ferramentas onde você observa essas experiências, mesmo as experiências ruins, e você vai aprendendo a não ter tanta reatividade, porque você vai estar consciente. Então, você se prepara para essas situações e para você conseguir lidar da melhor forma possível com elas. Aquilo que a gente já falou aqui, né, de quase antever o que vai passar, é como se fosse um teatro, vou fazer um ensaio para... Isso. É isso. Mas esse lance de antecipar também o problema, o conflito, porque são duas questões aqui que ela traz. A gente precisa lidar com algumas coisas nossas, que muitas vezes a gente fala, não, eu não vou pensar nisso agora, algo me incomoda. Mas espera aí, o problema está ali ainda, tá trazendo... Não adianta colocar debaixo do tapete, não, né? Pelo contrário, pelo tem contrário. Consequências. Só que ao mesmo tempo tem gente que antecipa demais o problema, que fica naquele lance do, pô, vai acontecer, aí é o sofrimento por antecipação. Exatamente. Sem o problema, né? Aí eu acho que são coisas diferentes, na minha opinião, assim. Você dar uma dimensão menor para o problema. Porque você, quando exercita... Não é dar dimensão menor. É você lidar com aquilo da melhor forma possível. Então, Mas para você lidar com aquilo, você tem que dar uma dimensão para aquilo. Se eu trato daquilo como uma coisa, meu Deus, esse troço vai chegar e vai acabar com a minha vida.
É a dimensão que eu estou dando para aquilo. Sim, aí você tem... Mas, João, aí você tem os teus fluxos de pensamento, tá? O Mindfulness vai trabalhar na forma de você observar esse fluxo de pensamento e não ficar aquele pensamento de velcro que se gruda na sua cabeça e que vai te gerar as emoções e sentimentos. Então, você vai aprender a lidar, observar, entender que aquilo está acontecendo e vai aprender a deixar ir. Sabe que é um exercício, eu sempre digo assim, que a gente se apaixona sem querer, mas desapaixona querendo. Como? Cada vez que vem o pensamento sobre aquela pessoa, você diz, opa, chega, não quero mais pensar nessa... É mais ou menos mais isso, ou menos não é? isso, Vanusa. Na verdade, a gente tem 3 pilares que a gente fala, são 3 palavrinhas. Não entendi, fala de novo. Não entendi? Ó, quando a gente é adolescente, a gente se apaixona muito, né? Vamos falar a verdade, né? Cada 3 meses é uma paixão nova. E aí, você é sem querer, você se apaixona, quando você se percebe, você está apaixonado. Mas aí não deu certo. Eu vou sofrer o resto da vida apaixonada? Não. Eu vou desapaixonar. Como eu vou desapaixonar? Eu sempre conto isso, eu falo para as minhas amigas. Não, mas às vezes não dá tempo. Até para você poder enxergar o outro, você tem que desapaixonar. Então, assim, aquele pensamento recorrente naquela pessoa, você diz assim, cara, eu não quero mais pensar nessa pessoa aqui. Vou mudar o meu fluxo de pensamento para lá. Vou pensar tal coisa que é mais importante nesse momento, ou porque eu quero... Você só faz isso se você estiver consciente. Como tem que ter consciência. Então, você acha que a paixão vem antes do pensamento? Porque eu acho que a paixão é uma construção do pensamento. Não, eu acho que o amor é mais ligado ao pensamento, porque a paixão ela não traz razão nenhuma, né? A paixão acontece, aquela coisa assim de fogo, né? Explodiu, apaixonou. Sim, mas essa paixão não acontece da noite pro dia. Pode acontecer, como não? Em um contato? Claro, apaixonou. Não. Claro que senão não teria essa história de amor à primeira vez, que não é amor. Você pode achar um cara bonito, boa pinta e tal. Agora, se apaixonar pelo cara de cara é impossível. Apaixona. Ainda mais, assim, se o cara for A gente fez aqui um programa sobre... os sereios, né? Que são os abusadores. Eu assisti. São manipuladores, né? Eu assisti. Que são manipuladores. Se for um cara desse, apaixona. É muito mais fácil de apaixonar mas demora de primeira. pro cara te manipular. Ou você é manipulada em 5 minutos? Depende. Mas então é a força do pensamento, porque é o que está no imaginário teu, quando o cara vem com aquela fala mansa, mas faz você se apaixonar. Subconsciente, né? Não é do teu consciente. Tá ali, todas as tuas vontades, as historinhas infantis que você leu sobre príncipes, princesas, não sei o quê. E esse cara domina tudo. Então, mas o tema não é paixão, né? Não é paixão. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor. Então, olha só, gente, os 3 pilares que a gente fala são 3 palavrinhas, né? Eu já tô entrando aqui, no fluxo com vocês, já pensando. Olá, então a gente tem a questão da atenção, tá? Um pilar, atenção ao momento presente, tá? Esse é um dos pilares. As atitudes mindfulness, daí a gente tem algumas atitudes com as práticas que a gente coloca em ação, que é a questão do não julgamento, da abertura, isso pensando em qualquer tipo de experiência que você tem, as boas e as ruins, tá? Então, não julgamento, não julgamento, aceitação, abertura e a gentileza, tá? Esse a cerejinha do bolo lá, porque muitas vezes a gente é tão crítico, a gente tenta ser tão legal com todo mundo e com a gente é super crítico. Então a gente às vezes não traz essa gentileza com as nossas experiências. Exatamente. Então esse é um ponto bem bacana que a gente vai trabalhando. Que é o não julgamento. Isso. Então a atitude, a atenção, a atitude e a intenção. A intenção é o exercício da vontade. No Mindfulness, a gente tira um pouco aquela questão de pensar em meditação, que eu vou fazer Mindfulness para a mente ficar em branco, para me iluminar. Não tem nada disso. Para fingir que o sofrimento não está acontecendo. Não tem nada disso. O Mindfulness é a observação disso tudo, de toda a tua experiência, para que você aprenda de forma consciente a lidar melhor com isso, tá? Então, assim, principalmente relacionado a essa questão da não reatividade, tá? Agora, você pode ficar um pouco frio demais também, né? Quando você tira esses sentimentos todos do próprio julgamento. O julgamento ele pode ser feito de maneira positiva ou negativa. Isso pode também te motivar, de certa forma,
né, despertar alguns sentimentos de raiva, angústia, amor, paixão, alegria, você não está abrindo mão dos teus sentimentos? Não, você não abre mão, João, você observa. Você aprende a observar, você se coloca numa postura de observador de tudo que você tem, das suas emoções, dos sentimentos, para que você não... É isso que eu falo, o fluxo de pensamentos, igual a gente estava falando, né? A gente vai emendando uma história na outra, né? Só que às vezes você está num modo que você precisa de uma concentração para algo que você está fazendo. Quando você tem um fluxo de pensamento gigante, se você não tem ferramentas para lidar com isso, teu dia vai passar, você não rendeu, você não desempenhou. Essa proposta do programa de Mindfulness é te trazer as ferramentas que você vai aplicar, você precisa aplicar, né, para que também surta efeito, para que você consiga, da melhor forma possível, trazer a tua atenção plena para aquele momento. Então, meu fluxo de pensamento eu observo, mando embora, não vem o velcro com nada, entendeu? Que a gente brinca, porque a nossa mente é um velcro, principalmente para coisa ruim, para desastre, né? A gente estava falando... vocês estavam comentando da questão do... relacionamento. A própria questão, assim, de medos e sabe, coisas assim. Normalmente a gente tem, por exemplo, um medo primário, que seja, eu tenho medo de avião. E aí a gente constrói na nossa mente, né? Eu tenho medo de avião. E aí, além desse primeiro sofrimento, que isso é uma coisa que a gente trabalha também, a gente empilha vários outros sofrimentos desnecessários. Porque aí você começa, porque o avião que eu vou pegar pode cair, porque o avião isso, porque eu posso ter um treco no avião. A ansiedade, e aí você vai né? empilhando. E aí o Mindfulness, ele te traz uma ferramenta para você voltar e ficar só com o teu primeiro sofrimento. Puxa, realmente, eu tenho receio de voar. Mas tá tudo bem, eu vou voar, tá tudo certo. A gente falou sobre isso aqui num programa sobre espiritualidade e vai ao ar ainda, né, Luísa? Mas a gente falou sobre... isso dados, pesquisa realmente, que demonstra que pessoas que têm fé, elas sofrem menos, inclusive no período de doença, perto da morte, né, o sofrimento é muito menor. E a gente colocar tudo a emoção, ela nos move em muitos casos, mas ela também nos atrapalha, principalmente na hora de reagir. Por isso que as pessoas orientam a gente, não tome... Respira, toma uma aguinha. Colocar tudo na mesa, eu faço exercício e adiantou, funcionou muito para mim. Colocar tudo na mesa, o que de pior pode acontecer para mim aqui, pior cenário, ali, lá e tal. Porra, eu vou encarar então. Isso aqui, é o antever, né? Isso é muito legal. Vou me colocar já nessa situação já. Vou viver isso por antecipação, sem sofrer. Sem sofrer, é analisar. Porque quando tá longe, tá distante o problema, por exemplo, essa coisa do avião, se caiu o avião. Se eu tô aqui agora, eu não tenho nenhum voo marcado, eu não vou viajar nos próximos dias, beleza, eu consigo pensar nessa situação, né? E consigo, inclusive, pensar nas consequências, né? E acalmar o meu coração. Agora, se eu tô perto disso, eu tô vivendo isso, daí eu vou... mas daí que você entra com as ferramentas. Vou reagir mal. E aí você entra com as ferramentas. E entendeu? Aí o nível de tensão aumenta, o estresse aumenta, batimento cardíaco aumenta, constrição dos vasos sanguíneos. Por isso que é importante se autoconhecer e analisar, né? Mais ou menos por esse caminho que o Mindfulness trabalha. Isso. Então, como que funciona, né? Eu sempre falo, o Mindfulness, ele tem diversos benefícios, tá? Eu gosto de fazer uma analogia com o exercício físico, porque é o seguinte... Os melhores benefícios a nível mais psicológico, eles são aqueles em que você mantém uma consistência nas práticas e um comprometimento. Mesma coisa. Eu quero emagrecer e meu comprometimento é andar 30 minutos por semana. Vai me fazer bem esses 30 minutos? Vai. Mas eu vou alcançar o meu objetivo? Dificilmente. Mesma coisa o Mindfulness. Vale a pena eu fazer práticas esparsas? Vale, uma atenção à respiração, para eu voltar aqui, né, ao meu prumo, vale a pena. Mas o Mindfulness é a mesma coisa, são práticas diárias, então essas 8 semanas você aprende a fazer essas práticas, a gente chama de práticas formais, que são meditações mesmo um pouco mais longas, e a gente traz sempre a âncora do Mindfulness ou para a respiração
ou para o corpo. Então, a gente tem o mindfulness caminhando, o mindfulness se movimentando, fazendo práticas de exercícios, tá? A gente tem o body scan, que é o escaneamento corporal, onde a gente traz a percepção das sensações físicas, é muito bacana. Você perceber que tem o dedão Você descobre lá. tantas coisas, sabe? Porque aí você começa a fazer essa conexão de emoções, de sentimentos, e você consegue trazer um melhor controle de tudo isso para quando você precisa naquelas situações mais estressoras. Então, essa é a ideia. Você vai se preparando, né? E aí, nessas 8 semanas, a gente vai treinando todas essas técnicas. E existem também, diferentes da meditação formal, existem as ferramentas informais, que são ferramentas que você faz de mudança de estado no dia a dia. Então, por exemplo, tem uma lá que é a técnica dos 3 passos, que é isso. Porra, você está numa reunião, no teu trabalho bombando, cara, está nível de estresse aqui. Você não precisa fechar o olho, meditar. Você simplesmente vai fazer a técnica nos 3 passos, que é a conexão com a respiração, sabe? Você não precisa entrar no estado meditativo, estar num lugar maravilhoso para meditar. Então, esse é o diferencial do mindfulness, essas ferramentas que você traz também para o dia a dia. Isso agora, é legal. Vanusa, você que é da comunicação, Vinícius Garbi também, vocês devem trabalhar isso também, porque vocês não podem demonstrar qualquer tipo de... Mudou muito a comunicação hoje, né? Mudou. Mas hoje... no passado era preciso de um equilíbrio, você não... Antes era muito raro você ver um repórter, por exemplo, se emocionar. Sorrir, né? dar uma risada, chorar. Eu lembro até hoje o Palha, numa reportagem sobre fome no Nordeste, ele chorou, né? E incrivelmente aquilo foi levado ao ar e foi uma das coisas que marcou muito a carreira dele e o jornalismo. Mas era muito raro. Hoje as pessoas já se emocionam mais, já abraçam ali o seu entrevistado, demonstram algum sentimento e tal. Mas na comunicação, sim, a gente tem que ter autocontrole, né? E para isso você tem que estar muito... E outra coisa, você tem que prestar atenção no outro. O tempo todo, tem que saber do que ele está falando para você continuar ali perguntando, etc. Senão você cada um vai para um lado. Você tem a obrigação, a responsabilidade de passar a informação para o telespectador. Você tem aquela obrigação. Se você realmente se emociona, você já passa a pensar em outra coisa, você já não faz as perguntas que tem que fazer, não traz mesmo informação. Quem escreve, só escreve, se ele não te trouxer um material consistente, ele perdeu tempo lá durante aquela entrevista, digamos assim. Então, e hoje, você veja, todo mundo está trabalhando muito isso, que hoje a comunicação ficou tão democrática, e quem vai às mídias sociais, por exemplo, grava um vídeo, faz isso que a gente está fazendo aqui, se ele não tiver uma consistência, né, naquilo que ele está falando, fazendo, não tiver eu brinco, que é esse vai e vem, né, lembra? Tinha um brinquedo que era vai e vem, se não tiver o vai e vem nessa conversa, o cara que está escutando, assistindo, ele vai embora. E você perdeu ali o teu objetivo, que era informar. Um dos benefícios do mindfulness é essa autorregulação, sabe? De você conseguir trazer essa concentração, né? E o desempenho é uma consequência também. Para você se formar instrutora, você teve que passar por grandes desafios. Um deles foi de ficar em um retiro durante 5 dias sem poder falar. Isso, retiro do silêncio. Como é que funciona isso? Esse é um dos pré-requisitos, né? A gente passa lá todos os módulos, e aí no módulo avançado, além da gente fazer a instrução já de 2 grupos de 8 semanas de forma supervisionada, que é bem desafiador, a gente faz também essa questão do retiro do silêncio, né? Então, é realmente um momento que de autocontrole, né? Olha, para alguns, né, a minha experiência, a gente sempre, quando a gente fala de retiro, a gente tem que falar da nossa experiência, porque nunca é igual ao do outro, né? A minha experiência foi muito bacana, foi algo que me trouxe... A gente entra em contato com talvez aquelas coisas que a gente deixa meio de lado, a gente traz à tona, né, pra gente lidar, porque você só tem os teus pensamentos para lidar, né, mas eu me preparei para ir, né, então me preparei, fui com as práticas de mindfulness, então a gente medita muito, né, nesse retiro do silêncio, faz as práticas, não são meditações guiadas, né, são meditações onde você está não presente fala com e você. também não ouve a voz de ninguém. Não.
Não, em nenhum momento, assim, é diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito, assim, eu acho que vale a pena, assim, sabe, você passar por uma experiência dessa, porque realmente você entra em contato. Tem alguns que são de fim de semana, inclusive, isso, né, para começar. Só que eu percebi também muitas pessoas que foram, assim, desencadearam ali uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, realmente uma dificuldade. Não estava preparada, né? Tem gente que pode enlouquecer. então Porque essa você conversa tem que, com você eu sempre mesmo, falo, é algo para você, acho que fazer dentro de um programa, assim, né, de uma progressão ali, enfim, você já medita um pouquinho. E se acostumando com você mesmo até chegar... e depois no final a gente faz um compartilhamento e aí muitas pessoas que moram sozinhas relatando assim, puxa, eu achei que eu ia dar conta, porque eu moro sozinho, eu não falo com ninguém, mas na verdade a gente tem estímulo sonoro o tempo todo, né? Sim, você tem televisão, você está respondendo uma mensagem no WhatsApp. Você sabe que... Quando você tira tudo, é só você. Exatamente. Uma vez, quando eu fazia terapia, no primeiro ano de terapia, um dos meus exercícios foi chegar em casa, eu morava sozinha, não ligar a TV nem o som. E ficar comigo mesmo, com os meus pensamentos ali naquele momento né, assim, pelo menos assim, 1 hora quando chegava em casa, não fazer nada disso. E tentar lidar com esse momento que era eu comigo mesma, né? E isso foi virando uma prática tão legal que aos poucos, hoje eu assisto muito menos televisão, eu sei ficar sozinha muito mais, não sei como eu me comportaria sem falar, tá? Sim. Sim. Isso já é outra pra mim foi história. O maior desafio, é o não falar. Então, uma vez eu fiz uma atividade onde eu era a muda. Então, nós ficamos em 3 pessoas grudadas aqui, uma não enxergava, a outra não falava e a outra... Não escutava, será? Vendada. Então, era uma coisa assim muito interessante de ver a dinâmica que foi. Sim. Mas para mim, o maior desafio mesmo foi ficar sem falar. Se eu tivesse vendada, eu ia confiar naqueles que estavam me levando. Agora, não poder falar... Eu percebi, assim, nos 2 primeiros dias, assim... mais difícil, né? Então aquele fluxo de pensamento, aquela meio agonia, daí, acho que eu vou dormir, eu pensava, né, para ver se passa mais rápido. Pode dormir? E pode dormir, pode ficar livre, assim, você pode fazer várias atividades, pode fazer a tua atividade física, né, você faz contemplação, então tu fica livre para você, né, enfim, desenvolver as atividades que você queira, mas... Nem sozinho você pode falar? Não, não pode verbalizar. A voz não pode sair. Não pode verbalizar. Você saiu de lá outra pessoa? Com certeza. Não outra pessoa, mas uma pessoa melhor. Tipo aquele lance de a gente vai sair, agregando, né? Que daí você volta para tua vida normal, você fica meio que olhando, né, no teu entorno, se sentindo diferente. A gente se sente diferente nos primeiros dias e depois a gente vai voltando à rotina, e acho que isso é muito normal, né, porque a rotina não mudou aqui, né, meus filhos ficaram aqui, a gente volta, já é aquele agito em casa, mas você volta naquele estado, né, mais tranquilo e depois você vai voltando. Mas aí o que é legal? Você continuar com as suas práticas, é isso que vai te dar um pouquinho de equilíbrio, né? Lá tudo é feito para que você consiga ficar em silêncio. Você está num lugar no meio da natureza, você está contemplando, você não tem nenhuma criança para atender. Então, é normal que seja mais fácil você conseguir fazer isso. Mas por que não trazer os aprendizados daquilo para o dia a dia. Para o dia a dia, né? Corrido e movimentado e em contato com outras pessoas. Isso, então, aquela coisa do pensar antes de falar. Vai lá para a chácara, por exemplo, fica lá um dia sozinho para você ver, mas sozinho, sem falar com ninguém, sem a internet, você vai fazer alguma coisa, você vai acabar ou mexendo numa planta, e aí você vai observar aquela planta, vai ver os bichinhos, vai ouvir o rio passar. Isso. É essa contemplação. O meu pai, ele costumava dizer que quem não consegue ficar sozinho é porque não se suporta. Não se gosta.
Não, ou não se conhece, Mas né? faz um pouco de Nunca sentido teve. o que Faz você um está pouco de dizendo, sentido, porque sim. a gente está conversando com nós mesmos e está vindo aquela coisa que eu não estou afim de tratar. naquele momento. Exato, isso que eu ia falar, exatamente isso. Quando a gente fica sozinho, a gente, né, fica em silêncio, realmente vem coisas que você talvez já tenha deixado de lado. E você começa a vir o pensamento, a emoção, e aí você escolhe o que você vai fazer com aquilo. Puxa, vou enfrentar isso aqui, deixa eu começar a pensar um pouquinho sobre isso, né? Sim, quando a gente se autoavalia, por exemplo, uma das coisas que quando eu dou treinamento de comunicação, eu falo pro pessoal que sempre vem alguém que diz assim, eu tenho um problema, eu interfiro enquanto a pessoa tá falando, eu completo a frase e tal. Eu também tenho essa dificuldade. Aí, o que eu digo é assim, pega lá um momento do dia, que pode ser no meio do dia, pode ser à noite antes de dormir, e faz uma avaliação. Quantas vezes eu interrompi as pessoas, digamos, usando esse exemplo, né? Quantas vezes eu usei, por exemplo, uma fala que eu não gostaria de usar e etc. E avalia. À medida que isso se torna constante, essa prática, você vai diminuindo, porque você, quando vai interromper o outro, você lembra, opa, né? Você está consciente, fazendo aquilo conscientemente. Então, funciona isso, né? Funciona totalmente. Eu acho que sem ser crítico demais com nós mesmos, no sentido de traumatizar, de nos traumatizar, mas ao mesmo tempo reconhecer os nossos erros, desafios e se reeducar diariamente. Sim, aquilo que eu sempre falo, não pega o chicotinho e fica Traga batendo. gentileza, olha lá. Fiz isso, de novo. Não, opa, fiz. Como que eu posso fazer para não fazer de novo ou para diminuir, né? Isso. Aí, e ser gentil com você mesmo. Puxa, aconteceu. Essa questão da gentileza, ela é bem sutil. Eu não entendia muito quando comecei a fazer o mindfulness ali, gentileza, mas... E aí a gente começa aos poucos, assim, as próprias práticas, né, elas são sempre um convite a você fazer, não é uma coisa imposta, então já começa por aí. E não é ser condescendente, né? Não, totalmente diferente, totalmente diferente. Agora, se conhecer é algo muito difícil, né? Porque você pode achar que tem esse defeito, eu posso não achar, de repente o teu marido traz um defeito que você acha que não tem, você fala, pô, esse cara tá louco, eu não sou assim, e de repente você é. Então, buscar isso realmente. Eu acho que é sobre estar bem com esse você, né? De reconhecer quais são os nossos erros. Entender que também você vai errar isso e vai ter os surtos. É sem fim. É sem fim. Autoconhecimento. Mas eu sempre digo, né? A pessoa que ela está buscando, né? Ela está melhorando, né? A pessoa, ela está na busca, está melhorando. A pessoa que ela simplesmente fecha os olhos e insiste naquela situação de se machucar, de machucar os outros, né? É isso que vai carregar, né? O ser humano, ele pode ter todos os defeitos de todo ser humano e os mesmos. Depende muito da experiência de vida, da vivência, da infância, da adolescência, da educação, do ambiente em que foi criado. O que eu penso, assim, e percebo é que quando a gente se preocupa com o outro, claro, você tem que se preocupar com o outro também, mas quando você se preocupa em ser melhor a cada dia, a cada situação, você vai se avaliar com essa gentileza, porque você, como eu falei, não adianta pegar o chicotinho e ficar se vitimizando, porque não vai mudar, você vai continuar achando que você, porque eu sou assim e pronto, não é, né? Eu sou assim e posso melhorar. Eu acho que essa percepção e esse sentimento de que eu posso melhorar é que nos faz melhorar, e nos faz melhorar para nós mesmos primeiro. Humildade. E aí o enfrentamento decisivo para outros defeitos que são grandes obstáculos nesse sentido. Sim. Claro. Ego, vaidade, orgulho, ciúmes. Uma das sessões do programa de 8 semanas traz a questão da compaixão, que porque assim, né, o mindfulness acaba focando mais em você, e aí a gente traz a questão da compaixão também para com o outro, né, nessa sessão específica que é lá no final do programa de 8 semanas. Então, é esse olhar para o outro também, né? A questão da empatia. Sim. E das relações interpessoais, né? Quando você está melhor, você com certeza terá melhores relacionamentos, a comunicação compassiva, eu acho que é uma coisa muito legal, né? Sim. Quando você realmente faz uma comunicação não para ofender, nem para reagir duramente. Você
tenta fazer a comunicação de uma maneira que traga compaixão, traga humildade quando é necessário e também traga um pouco do teu conhecimento, da tua história. A clareza, né? Acho que ser claro, né? Exatamente. Ser claro, né? Isso é importante. Cissa, para terminar nossa conversa aqui, que foi muito legal, a gente poderia ir longe aqui hoje falando sobre isso. Talvez uma pergunta até que seja uma provocação, né? Que a gente tratou aqui de muita psicologia também. Existe um conflito entre o mindfulness e a psicologia apoia o mindfulness? Isso é bem importante, né? Na verdade, uma coisa não anula a outra, tá? Inclusive, o mindfulness é para todo mundo? É para quase todo mundo, tá? Pessoas que têm condições clínicas um pouco mais avançadas na questão mental, não tem indicação. A indicação é psiquiatra, psicoterapia, e dessa forma a gente trabalha junto. Uma coisa não anula a outra. Mindfulness não é pílula mágica, como nada é, né? Então, isso é bem importante de colocar. Então, assim, ele não entra no lugar da psicoterapia e não entra no lugar do tratamento médico. Anda lado a lado. Até, assim, o professor Marcelo De Marzo, que é do Centro Mente Aberta, a formação dele em medicina, tem alguns protocolos do mindfulness que eles são realizados somente por psicólogos, inclusive, tá? Então, por isso, dentro do mindfulness não há esse conflito. Pode ser que haja por conta de profissionais que talvez, né, trabalhem de uma forma invadindo a área do outro. Exatamente, isso a gente vê em todo todas lugar. As áreas, em todas Mas as áreas. É bem importante isso, tá? Colocar que o mindfulness ele não entra no espaço da psicoterapia, é um complemento. O psicoterapeuta pode usar o mindfulness. Exatamente, também, tem né? muitos psicотерapeutas, psicólogos que fazem o curso, né? Nos meus grupos, como eu fiz os 3 módulos em tempos diferentes, conheci muitas pessoas, tem muitos médicos, muitas nutricionistas, porque tem o protocolo do Mindful Eating mesmo, tem o protocolo para adolescentes e crianças que não tem a formação no Brasil, só tem fora. Então, assim, cada um no seu espaço, mas complementando o trabalho do outro. Que legal. Né? Eu acho que isso que é importante. Isso vem muito do profissional ter uma abertura de olhar também. Porque o que acontece muitas vezes é que, às vezes, existem as formações que não são muito legais e aí acaba entrando num conflito mesmo. Tá? Cissa Bisinelli, Maria Cecília Bisinelli, que tem também empresa de ginástica laboral, trabalha com muitas empresas e tem toda a formação dela. Tem estúdio de Pilates, né? Também. Eu tenho na SPT, parceria com o Pilates. Mas tudo que você faz aqui é um trabalho fantástico para essa questão da ginástica laboral, porque isso deve estimular muito a boa convivência, a qualidade de vida, mas sobretudo também a produção. Exatamente, focando no desempenho, na produção, que é o que as empresas querem, né, dos seus colaboradores. Então, a gente trata bem os colaboradores, né, dando aí a questão da saúde, inclusive, qualidade de vida e saúde de forma geral, para que aquele colaborador também traga os resultados da empresa, né? Uma coisa ajuda a outra. Legal. E a gente vai deixar aqui o teu contato, aqui, teu endereço no Instagram, para que possam te procurar também a respeito, falar da empresa, falar dos outros assuntos. Perfeito. Muito obrigado pela presença. Obrigada gente, pelo convite. Obrigada, Vanusa. Obrigada, Ótimo, muito bom. Até mais, pessoal.